E é claro que eu já estou esperando, né? Daqui a pouquinho eu quero ver aqui quem vai estar comigo no YouTube. Eu quero saber se vão falar, eu já ouvi falar dessa massa, eu já ouvi falar desse ingrediente. Você quer que participe, não quer? Com certeza. Você já fez alguma das massas que o chefe Elton Castro ensinou aqui no programa? Se já fez, coloca aqui pra nós. Eu já fiz. Deu certo. Aquela massa que virou pão, eu fiz. Olha aí. Então você já sabe, no YouTube é muito simples. youtube.com/programamulher.com. Vai no chat e deixa lá a sua mensagem, sua participação, seu boa tarde. Ou seu carinho pra nós, porque nós gostamos de carinho, viu, gente? Sim, você não gosta de carinho? E todos os programas que eu participei aqui tem playlist lá, como no meu canal do YouTube também. Todos, salvos uma playlist lá, Rede Século XXI, canal Século XXI, programamulher.com. Tem todos os programas lá, todos. Então, aquela outra massa que você ensinava, hoje nós não vamos aprender a massa, porque precisa de muito tempo, né? A gente tem algumas coisas aqui hoje. Hoje a gente vai mais montar a pizza praticamente, mais conversar. Eu vou explicar o processo aqui. Mas são coisas que levam um pouco de tempo para fazer. Então, com o tempo que a gente tem aqui, não dá para fazer tudo, principalmente a massa. 3 dias, gente? Não tem como. A massa, a gente começa ela a fazer num dia, ela descansa no outro, para poder usar no final do outro dia. Então, no final do terceiro dia. É um processo um pouco mais demorado. Dá para fazer no mesmo dia? Dá, a gente sempre fez. Só que o resultado de poder fazer uma massa assim, você usa menos ingrediente, você tem uma massa mais leve, mais digestiva, mais saudável. É uma massa que não vai nem óleo mais, não tem mais óleo na massa. Olha massa isso. Que basicamente é farinha, água, sal e fermento. Só. E trabalho. E a gente então hoje nós vamos aprender a montar a pizza e é uma pizza de bacalhau. Agora a escolha dos ingredientes eu quero que você preste atenção, senão a sua pizza não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma característica que o chefe Elton trouxe. Uma pizza pensada para o programa, para a semana, que é uma Semana Santa, né? Carne branca, peixe, no caso o bacalhau famoso nessa semana. Eu trouxe um diferencial que ao invés de colocar azeitona, eu fiz um pesto de azeitona preta. No teu caso eu vou colocar azeitona, que eu sei que você não pode. No pesto eu usei um pouquinho de amendoim para dar uma... Você tem que usar uma castanha. Então eu coloquei o amendoim, que é o que eu tinha no fácil acesso ali, tá? Mas vamos começar aqui. Eu vou pular uma etapa, para enquanto a pizza vai assando no forno, eu ensino a abrir a massa e os processos todos. Então, aqui a massa depois de pré-assada. Então eu vou pular essa etapa, tá? Depois de pré-assada, o que a gente faz? A gente abre a massa, passa o molho e vai pro forno. A hora que ela ficar nessa cor aqui, quase assada, vendo que ela não está totalmente assada, ela está quase assada. Então aí a gente tira do forno e para poder montar. Porque se eu mandar tudo pro forno, a massa ela tem um tempo de cozimento diferente dos materiais aqui. Então ou um vai passar mais do que o outro e não vai dar certo. Assim dá super certo. Aí o que eu faço aqui? Eu já tenho um pouco de molho, eu vou passar um pouco mais para ela não ficar muito seca, tá? Um pouco mais. Esse molho aqui, simples, o que eu fiz? Peguei tomate italiano, bem maduro, aqueles bem maduro, quase mole, sabe aqueles que você fala, esse daí não dá pra usar? Dá sim, dá pra usar sim. Pra salada não, mas pra molho sim. Opa, ele vai estar num ponto certinho, porque ele vai estar doce, ele vai estar bem maduro. Coloquei pra assar no forno, 2 dentinhos de alho, assei até que ele quase virou uma pasta. Aí eu mixei ele com o mixer, pronto. Não foi sal, não foi tempero. 2 dentes de alho deu uns 6 tomates aqui. E deu para fazer um tanto bom de molho. O bacalhau, eu comprei ele em lascas já, dessalguei. Depois de dessalgado, eu coloquei azeite e um pouco de manteiga na frigideira. Leve selada nele, é coisa muito rápida, senão ele começa a desmanchar ali na frigideira mesmo. Tirou, tá pronto. E é isso daqui. E ele fica assim, nessa textura aqui. Então você fez com azeite e manteiga? Azeite e manteiga. Senão, se você cozinhar demais ou deixar muito tempo na frigideira, ele vai desmanchar e aí você não vai achar o bacalhau, né? Você não vai conseguir tirar Vai ele. parecer aquele atum ralado, que você não sabe o que é aquilo. Aqui, vamos lá. Opa, tá pulando aqui. Tá vivo. Então, ó, uma pizza que ela não vai queijo. Uma pizza zero lactose, quem tem intolerância vai poder comer tranquilo. Não tem derivado de leite. É peixe. Tem alguns vegetarianos que comem peixe, vão poder comer pizza também. Então, ó, tranquilo. Aí eu coloco a cebola.
Cebola cortada em julienne bem fininha, não pode deixar ela muito grossa para ela dar tempo de assar o suficiente para ela ficar bem cozidinha. E a cebola roxa é ideal? Ideal, para ficar mais bonita também, né? Uma pizza bem colorida. Ela é menos ardida, ela é mais doce, menos ardida, ela é bonita, então é uma cebola bem legal para poder fazer esse tipo de coisa aqui. Se for para cozinhar, aí a roxa ela já não fica tão legal porque a cor dela muda, eu acho, né? Perde, né? Perde a cor. Ela fica uma cebola marrom e não é interessante. Então, ó, não muita cebola, não muito bacalhau, coisa regada, pouquinho. Pimentões, você pode optar por colocar em cubinhos ou colocar em rodelas. Eu fiquei na minha briga aqui, o que eu faço? Em rodela, coloco em cubinho? Eu vou colocar em rodela mesmo. Eu achei que foi interessante, ficou legal. Cubinhos talvez ela pegasse um pouco mais de área, mas fica na opção aí de quem for fazer. Então, basicamente, é isso. Aí o que eu fiz? Aqui eu tenho um azeite saborizado de laranja, tá? Na pizzaria, eu que saborizei. Na pizzaria tem saborizado de alecrim, de laranja, dá para saborizar com pimenta. É sempre uma curiosidade. Com manjericão. Então aqui, ó, como é uma pizza que ela não tem queijo, não tem gordura, então não tem muito dó do azeite não, tá? Então quando ela for sair do forno eu vou finalizar ela ainda com um pouquinho de azeite trufado e o pesto de azeitona. Então vai pro forno desse jeito aqui. Enquanto vai pro forno, aí ele vai voltar e explicar como que você vai cuidar dessa massa que, especialmente essa de hoje, levou 3 dias para ficar pronta. E você só pode usar no final do 3º dia. Está bem guardadinha aqui, tá dentro de um saquinho para ela não ressecar de forma alguma. Aqui eu tenho semolina. Lembra que a gente abriu no fubá? Aqui eu tenho hoje semolina. Ela gruda menos na massa, ela adere menos. Deixa a massa mais limpinha. Se você olhar bem ali, a massa fica bem limpinha. Verdade mesmo. Então tem um saquinho aqui, ó. Mas se eu passar, tem um potinho desse aqui, eu passar um pouco de óleo no potinho, colocar a massa aqui dentro, eu dispenso o saquinho. Entendi. Aí quando eu for usar, eu viro o saquinho, eu viro o potinho aqui, ela vai cair inteira. Vai cair inteira e a gente vai abrir. Então, como é a massa que eu estava trabalhando na pizzaria lá, eu trabalho com o saquinho, então eu trouxe com o saquinho, só coloquei ali para poder mostrar. Olha como é que ela sai facinho, ó. Não dá trabalho nenhum. Nenhum. Bem fácil. E aqui é o seguinte, ela gruda. Se eu ficar apertando aqui, ela gruda. Então o que eu faço? Eu passo ela na farinha dos dois lados aqui para eu poder manusear. Não tá mais grudando? Aí o que a gente faz? Do meio para as bordas eu vou montando aquela bordinha dela. Jogando o ar para as bordas aqui. Se eu ver, tem um lugar que tá um pouco mais... Então vai regulando aqui na hora de abrir, ó. Eu vou empurrando, ó. Tá vendo que é uma massa que ela sempre vai, mas ela vai, mas ela não fica voltando, ó. Se eu esticar ela vai esticar e ela vai ficar parada de onde eu esticar. Então aqui eu não tô esticando, eu tô só apertando, ó. Aperto, viro, aperto. Preservando sempre. Aqui dá quase uns 2 dedos aqui de espessura a borda aqui, ó. E toda essa espessura fora da borda pra cá, ela tem que ter a mesma espessura geral aqui, tá? O Elton, eu não sei se você já ensinou aqui no programa, porque você já esteve com a Drica, né? Sim. Já aqui em outras vezes. Você já ensinou a rechear a borda? Já. Desse jeito assim? Fiz borda tradicional, já fiz a borda rolinho, que vai vários rolinhos assim. Porque nós fizemos a vulcão. A vulcão, aquela de coração. Caracol também, caracol. Sim. Sabe uma coisa que eu ia trazer, que eu fiquei em dúvida se eu trazia isso ou não? Lembra que você me falou de fazer, de repente, um prato de pizza? Eu fiz, só que no meu forno, no caso lá, meu forno ele é um pouco mais baixinho. O pote que deu certo, eu fiz um prato com a massa. Eu vou trazer para o próximo programa. Mas aí eu quero servir um macarrão ali dentro. Então eu vou trazer a... Nossa, que legal! Gente, já pensou? Você faz um almoço em família e, por favor, coma seu prato antes de ir embora. Porque o molho que sobrar no fundo do prato, você já vai quebrando a massa ali e já vai comendo. Olha só que ideia legal. Mais uma a gente não tem pra prato trazer. para lavar, viu? Só os talheres. Ó, o que eu faço aqui agora? Passo de uma mão para outra para tirar o excesso de farinha. Daqui de baixo eu já posso tirar.
Então o que eu faço? Eu só faço isso aqui, eu não tô esticando a massa em hora nenhuma, gente. Ó, só jogo, ó. E ela vai aumentando. Ela vai aumentando, ela vai tirando a farinha que tá grudada, o excesso, né, ó. Eu vou jogando, ó. Chegou num tamanho que ela caiba no meu disco, na minha forminha. Eu tenho isso daqui porque isso aqui me facilita muito para assar a pizza no forno convencional de casa. Porque ele fica no tamanho da pizza e ele deixa o calor passar pelos buraquinhos aí, buraquinhos aqui da tela. Então isso aqui é muito legal. Não tem em casa, não tem problema. Coloca a massa em cima de onde você tiver de metal, tá? Tem uma bandeja quadrada, faz ela caber em cima da bandeja ali e bota no forno para assar. Faz uma pizza quadrada. É, faz quadrada, faz triangular com o que você tiver em casa. Pizza não tem limite. Ó, é isso. Agora o que a gente faz? Molho nela. Isso mesmo, Gui. Molho nela, Gui. Esse molho ficou tão... Ele falou assim, Rita, sente o aroma desse molho. Aí ele chegou pertinho assim, eu falei, nossa, que cheiroso. Ele falou, adivinha o que eu pus nesse molho? Tomate. Aí eu falei pra ele, nem imagino, tá com um cheiro tão bom. Ele falou, tomate. Olha isso aqui. Gente, você não acredita que sabor. Mas você usou o tomate mais maduro e tomate maduro. Italiano, fez a diferença. Deixei ele secar muito no forno, ele secou muito. Se apurou bem. Quando você pega um tomate bem maduro, principalmente o italiano, a gente fala assim, a carne do tomate, né? Ele tem muita carne, ele quase não tem aquela aguinha que tem no meio, sabe? Semente, aguinha. Uhum. Ele tem muita carne, então ele vira uma pasta se você coloca no forno para secar. Aí você colocou no forno? No forno. No forno numa bandeja. Coloquei 2 dentinhos de alho só para dar uma aromatizada, mas coisa de leve. Depois bateu tudo no... E depois passei o mixer, só... Pronto, ficou pronto. Ó, que ideia então, boa. Essa massa é aquela que a gente colocou aqui. Então, vamos ver como é que tá a outra. Ainda tem mais um minuto. Não, dá pra tirar ela já. Já dá pra tirar? Dá. Porque eu queria que você explicasse como você fez o pesto. Apesar de muitas pessoas terem aí a sua receita do pesto, e quando a gente recebe o chefe Elton, outros chefes aqui, sempre eles dão aquela dica do pesto. Mas vamos aprender a dica do pesto que o chefe Elton fez. Ui, olha, fumegante. Tem outro segredo que eu vou ensinar aí também. Ah, é? Ó, vai pro forno, tá? O tempo depende do forno. Pode ser que leve 5, pode ser que leve 10 minutos, vai depender do forno. Em temperatura alta? No máximo que tiver o forno. Se tiver grill em cima, liga o grill também, deixa o forno no máximo. Pra massa ficar menos tempo. Quanto menos tempo ela ficar no forno, menos seca ela fica. Mais suculenta ela fica, vamos dizer assim. Tá. Vocês estão percebendo que ficou um pouco de farinha, ficou meio esbranquiçada a massa, depois de assada? A gente vai precisar azeite. Vamos dar um gosto aqui? Vamos dar uma cor nela? Olha lá. Gente, olha isso. Aqui. Ó, tá branco. E não tá mais... Olha aí, já não tá mais. Olha como pega a cor do forno. A gente tá vendo esse pedacinho branco aí. Quando ele passa o azeite... Uau! Olha lá. Dá até água na boca, hein? Olha isso. Aqui. Meu Deus! Dá muita diferença. Aqui que tá uma diferença de que se eu tivesse aberto no fubá, o fubá ia estar grudado na massa. Entendi. E o fubá ele é mais grosseiro. Então ele fica grudado. Por mais que eu tente, às vezes, até se eu quiser aqui passar a mão para ver se o fubá sai, ele não sai da massa. A semolina sai muito facinho. Tá vendo? Ó a cor que ficou isso aqui, Rita. E aqui tem o quê? Tem aroma. Tem crocância. Esse é aquele azeite de laranja? Esse é o azeite de laranja. Consegue sentir o cheirinho dele aqui? Ai, que delícia! Esse aqui tá aromatizado com laranja. Então o que falta aqui pra gente? Um pouco mais de azeite. Agora vem a diferença. Vou colocar um pouco mais de azeite. Ficar uma pizza suculenta. Eu vou dar um toque de azeite trufado. Uma frescurinha minha. Ah, eu não acho que é frescura, não. Você tá procurando mais sabor. Isso, só que isso aqui tem que ser muito pouco, porque ele é forte. Mas ele é um forte que te chama. E é mesmo. E para finalizar aqui é o seguinte. Eu fiz um pesto de azeitona preta.
o que eu fiz? Amendoim, coloquei no copo do mixer. Amendoim, folhas de manjericão, azeite, azeitona preta. Eu não coloquei nem o alho, porque já tem alho no molho. Eu falei, eu não vou colocar porque senão vai ficar um alho muito forte. E aí eu mixei, certo? E aí ele vai ficar nessa consistência aqui. Você prova, tá? Às vezes tem azeitona que não tem muito sabor, ela tá mais sonsa. Ou então temos que tá muito salgada, tem que tomar cuidado para não deixar muito salgado. Aqui eu não usei sal, não usei nada. Nem o parmesão que normalmente coloca no pesto. Então eu fiz um pesto basicão. Só que a Rita ela não pode com amendoim. Então o que eu fiz? No pedaço da Rita eu vou colocar azeitona preta. Eu vou achar para poder ótimo. provar. Eu vou achar ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar antes. E aí eu coloco o pesto nos outros pedaços e no para não acontecer de Isso, para não misturar de forma alguma. Então ó, vamos ver, será que tem crocância aqui? Olha lá o barulhinho, gente, que delícia. E é um barulhinho de crocância de uma massa gostosa, bem assada. Porque às vezes tem a crocância da massa mais seca que quebra. E tem alguns pratos que precisa dessa crocância mais barulhenta. Nesse caso aqui, não. É a crocância natural de uma boa massa, bem assada e gostosa. Bem isso daí. É uma massa que ela leva muito mais tempo para fazer, ela vai menos ingrediente, mas ela leva mais tempo. O trabalho dela é quase nenhum, porque a gente mistura a farinha com água e os ingredientes ali, não sova, não fica ali sovando, suando em cima do balcão. É um método muito fácil de fazer a massa. Você mistura, deixa ela descansar meia hora, daqui a pouco você volta, dá uma dobra na massa, deixa mais meia hora você vai ali dar uma dobra, a hora que você vai ver a massa tá lisinha. Sem ter aquela necessidade de ficar sovando a massa em cima do balcão e ficando forte. Porque eu fiquei forte fazendo isso, né? Depois ele faz academia. Depois de 23 anos, eu descobri que não precisava de fazer tanto esforço. Mas tá valendo, né? O que importa é a experiência. Então, cortei. Quase. Vou escolher um pedaço aqui pra você. Vou pegar o meu prato. Quer escolher um pedaço aqui? Não, você escolhe, você escolho? é o chefe. Então, peraí, vou pegar esse mais bonito aqui, que tá com tudo aqui, ó. Certo? Vamos colocar uma azeitoninha aí. E aí, assim como ele vai fazer pra mim, sem o pesto, por causa do amendoim, você também, né, se tem alergia como eu, pode fazer um pesto diferente sem o amendoim, usar uma castanha. Outra castanha, né, que pode ser a do Pará, de caju, que você tiver aí fácil. O pesto original ele é feito com pinole, só que o pinole a gente nem acha aqui. Não, você vende o seu carro para poder comprar o pinole, né? Não vale a pena. O pinole é muito caro. Normalmente, quando eu faço o pesto, eu gosto de usar aquela de caju. A semente de caju, fala? Castanha de caju. A castanha de caju. A castanha de caju. Aqui eu usei amendoim porque é o que eu tinha no fácil acesso. E foi ótimo, porque aí você deu uma opção para quem em casa gostaria de fazer um pesto de azeitonas pretas e talvez não tenha aí, né, essa possibilidade. E eu vou colocar um pouco mais de azeite para a Rita, porque a Rita merece. Olha, pode colocar que eu gosto. E olha, agradecendo aí quem já está comigo. Deixa eu ver, quem foi a primeira pessoa de hoje? Kelly Batista, que tá com as encadernações que ela deixou para nós no sorteio. Boa tarde. Hoje, mais programa delícia. Boa tarde, Rita querida, Maria equipe. Rita Maria equipe, né? Rita querida Maria. Já registrando o meu beijo online para minha tia da cartonagem, Flávia Diz. Daqui a pouco a gente manda o seu beijo para ela, tá? Marina Pereira Lima, Cida Peçanha, Mariana Herreiro, a Cléo Figueiredo, a Márcia Bevilacqua, quem mais tá aqui? Marco Silva. Marco Silva colocou assim, um abração ao filhão do meu amigo Lopes. Olha obrigado, aí, Marcão. Acho que é o Marcão lá de Ubatuba. Abraço, Marcos. Valeu, cara. A Rita Zani, Flávia Regina, Marcão de Ubatuba. Colocou aqui, é esse mesmo. Marcão, gente boa. A Juliana Ju de Rolândia. Ai, amém. Obrigada, viu, querida? A Cibele Campos e a Tânia Raul, Maria Júlia Rosário, Maria Isabel Ribeiro. Só falei os nomes porque eu preciso experimentar
essa pizza. E já vou pegar com um... Não quero perder nada dela, ó. Não quero perder nada. Olha aqui, gente. Rita... Ai, vem cá. E é a primeira vez que eu mexo com bacalhau, olha, sabia? Não tinha tá mexido. brincando? Não, tô falando, é verdade. Olha, o bacalhau, a azeitona preta do lado de cá, a massa, o molho, tudo. Oh, caiu meu bacalhau. Alguém tava secando meu bacalhau. Vamos lá. Eu aprendi a mexer com bacalhau, foi com o Roberto Ravioli, cozinheiro. Participei de um workshop junto com ele, aí ele ensinando a fazer, eu fiz Nossa, praticamente Elton, o jeito tudo que... perfeito, o sabor. É gostoso. Abraça o paladar, olha Falta isso. queijo? Não. Que queijo? Aí, quem quiser, na sexta-feira santa, eu vou deixar essa pizza disponível lá na pizzaria pra compra. cardápio. Então, quem quiser já Legal. encomendar a sua, porque eu acho que as unidades vão ficar meio que limitadas, porque vai vender Lembrando bastante. que a Paladares é em Hortolândia Isso. e a entrega é restrita à cidade. Isso mesmo. Vou tirar só um tiquico de nada, só para sentir mais um saborzinho dessa massa com o bacalhau. Eu não quero destruir a massa. Opa! Elton arrasou. Obrigado. Olha, beijo pra Kate, pra Laura, pra Mari, pra Rose, que tá todo sempre mundo. mandando beijo pra gente. Chefe Elton Castro, a gente já deixou aí os contatos dele, segue as redes sociais e sendo de Hortolândia fica muito mais fácil, né? Vai na minha pedir pizzaria, essa gente. pizza. Vai lá comer. Vem comer pizza comigo. É isso aí. Tchau, Rita. Feliz Páscoa! Pra você também. Ai, meu Deus, que delícia! Meu Deus do céu!